Monduri, nona sessão extraordinária, 23 de julho de 2026. Boa tarde aos novos vereadores e ao público presente. Invocando a proteção de Deus e constando o número regimental de vereadores, declaro aberta a sessão extraordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Solicito aos senhores secretários que proceda à leitura do seguinte documento. Projeto de Lei nº 70/2026 do Poder Executivo. Altera o valor das diárias para a alimentação dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista lotados no Departamento de Saúde, em serviço fora do município e de outras providências. Boa tarde, vereador Rafael, presidente desta casa. Boa tarde também, vereador Cício, nosso vice-presidente. Boa tarde também, vereador Juliano, segundo secretário, que divide comigo a secretaria dessa mesa. Boa tarde, meus prezados colegas vereadores, bem como a todos os funcionários dessa Câmara Municipal. Boa tarde também a todos os presentes nessa sessão, fazendo referência a Letícia, ao Júlio, Flávio, do Departamento de Saúde, que muito nos honram com as suas presenças, nessa sessão extraordinária no auditório desta Câmara, bem como a todos os cidadãos mandurienses que nos acompanham pela internet, via online, pelo site da Câmara Municipal. Meu boa tarde a todos. Manduri, 14 de julho de 2026, ofício número 362 de 2026. Ilustríssimo senhor presidente, encaminhamos à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que tem por finalidade atualizar os valores das diárias destinadas ao custeio das despesas com alimentação dos servidores municipais ocupantes dos cargos de motorista de ambulância e motorista de transporte de pacientes, vinculados ao Departamento Municipal de Saúde, quando em deslocamento a serviço para outros municípios. A Lei Municipal número 2.487, de 7 de dezembro de 2023, estabeleceu valores que, diante da significativa elevação do custo de vida e dos preços praticados em estabelecimentos de alimentação, mostram-se insuficientes para atender às despesas efetivamente suportadas pelos servidores durante as viagens oficiais. Os profissionais abrangidos por esta proposta desempenham atividade essencial à prestação dos serviços públicos de saúde, realizando diariamente o transporte de pacientes para consultas, exames, procedimentos cirúrgicos, tratamentos especializados e demais atendimentos médicos em diversos municípios da região e em centros de referência do Estado de São Paulo. Trata-se de atividade que exige disponibilidade, responsabilidade, dedicação e cumprimento de longas jornadas fora da sede do município. A atualização dos valores das diárias não representa qualquer forma de remuneração ou vantagem salarial aos servidores, constituindo-se exclusivamente em indenização destinada ao ressarcimento das despesas com alimentação decorrentes do exercício da função pública em deslocamento, preservando sua natureza indenizatória. O projeto também aperfeiçoa os critérios para a concessão das diárias, estabelecendo faixas objetivas de acordo com o tempo de permanência fora da sede do município, conferindo maior transparência, segurança jurídica, controle administrativo e uniformidade na aplicação da norma. Ressalta-se, ainda, que a proposta mantém mecanismos de fiscalização e controle, exigindo autorização prévia para os deslocamentos, registro dos horários de saída e retorno, e vedando expressamente a utilização das diárias para qualquer finalidade diversa daquela prevista em lei, preservando os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade que regem a administração pública.
As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, já previstas no orçamento vigente, não comprometendo o equilíbrio das contas públicas. Diante da relevância da matéria, que visa proporcionar condições mais dignas aos servidores responsáveis pelo transporte de pacientes e assegurar a continuidade da prestação dos serviços públicos de saúde, com eficiência e responsabilidade, contamos com a costumeira atenção e o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 70 de 2026. Altera o valor das diárias para alimentação dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista, lotados no Departamento de Saúde, em serviço fora do município e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o valor das diárias destinadas ao custeio das despesas com alimentação dos servidores públicos municipais, ocupantes do cargos de motorista, lotados no Departamento de Saúde, quando em deslocamento para fora da sede no município, desde que devidamente autorizado pela autoridade competente, observada a seguinte escala. Inciso 1, meia diária, 14 UFM. Inciso 2, 3/4 da diária, 21 UFM. Inciso 3, diária completa, 28 UFM. Artigo 2º. As diárias serão concedidas conforme os seguintes critérios. Parágrafo 1º. Ao motorista do pronto atendimento, submetido ao regime de trabalho de 12 por 36 horas, será concedida meia diária em cada dia efetivamente trabalhado. Parágrafo 2º. Aos demais motoristas. Inciso 1. Deslocamentos com duração de 4 até 8 horas, inclusive meia diária. Inciso 2. Deslocamentos com duração superior a 8 horas até 12 horas, inclusive 3/4 da diária. Inciso 3. Deslocamentos com duração superior a 12 até 24 horas, diária completa. Artigo 3º. Para efeito de concessão das diárias, o período de deslocamento será computado entre o horário da saída da sede no município e o horário de retorno à sede no município. Parágrafo único. Os horários de saída e de retorno deverão ser registrados por escrito e atestados pelo supervisor responsável pela autorização da viagem e pelo chefe do setor de transportes do Departamento de Saúde. Artigo 4º. É vedada a concessão de diárias com finalidade diversa do ressarcimento das despesas com alimentação previstas em lei, respondendo à autoridade que autorizar o pagamento indevido pelo respectivo ressarcimento ao erário, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Artigo 5º. As despesas com abastecimento, pedágio, estacionamento, manutenção ou eventual reparo do veículo, hospedagem, transporte e outras necessidades à execução do serviço serão custeadas pela administração municipal, na forma da legislação vigente, desde que previamente autorizadas pela autoridade competente. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal número 2.487, de 7 de dezembro de 2023. Manduri, 14 de julho de 2026. Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de Lei número 71/2026 do Poder Executivo. Abertura de decreto especial orçamento 2026 no valor de R$ 1.031.374,17. Boa tarde, senhor presidente Rafael, vice-presidente Cícero, primeiro secretário Edivaldo, senhores vereadores, funcionários desta casa, o público presente, funcionários da saúde, Flávio, motorista, Júlio, motorista, chefe do setor de transporte, Letícia. Obrigado pela presença. Ao público presente e a todos que nos acompanham pelo site da Câmara. Na qualidade de segundo secretário desta casa, informo que os trabalhos dessa sessão seguem conforme a ordem do dia, previamente estabelecida. Coloco-me à disposição para auxiliar nos procedimentos regimentais, na organização das matérias e no apoio à condução dos trabalhos legislativos. Ofício número 368/2026. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, encaminho a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o incluso projeto de lei número 71 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual, PPA 2026/2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026 e autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente. A presente propositura tem por finalidade promover as adequações orçamentárias necessárias em razão do processo número 387-000-01305/2023-19, referente ao aditamento do convênio celebrado entre o município de Manduri e a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, por intermédio do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, FIDE, visando a readequação do plano de trabalho, em decorrência de alteração no projeto e dos valores pactuados. O objeto do referido convênio consiste na revitalização da Praça Livino Luiz, cuja readequação técnica permitirá a melhor execução da obra, assegurando maior funcionalidade, acessibilidade, segurança e qualidade aos equipamentos urbanos. Dessa forma, faz-se necessário a abertura do crédito adicional especial com a devida adequação das peças de planejamento e do orçamento municipal, possibilitando o recebimento dos recursos estaduais e a complementação da contrapartida municipal, indispensável à execução do empreendimento. Considerando a relevância da matéria para o interesse público e a necessidade de dar prosseguimento aos procedimentos administrativos relativos ao aditamento do convênio e à execução da obra, solicitamos a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação e votação dessa Casa Legislativa com a maior brevidade possível. Na certeza de costumeira atenção dispensada às matérias de interesse do município, renovamos a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de Lei número 71/2026 dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026/2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2º e 3º relativo às metas e aos programas governamentais do PPA, Plano Plurianual para os exercícios 2026/2029, Lei Municipal número 2597/25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026,
Lei Municipal número 2.596, de 10 de junho de 2025. Os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei. Anexo 2º, 3º, 5º e 6º. E posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme a Lei Municipal número 2.638/2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o Programa do Exercício de 2026, Lei Municipal número 2.639/2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei 4.320/64, crédito adicional especial no valor de R$ 1.031.374,17, das seguintes dotações orçamentárias. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado recurso proveniente de excesso de arrecadação, no valor de R$ 723.818,39, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Artigo 4º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de anulação, no valor de R$ 307.555,78, nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, 17 de julho de 2026, Paulo Roberto Martins, prefeito. Informa-se a população que os apensos e demais documentos relativos à matéria encontram-se devidamente disponíveis para consulta na Secretaria da Câmara Municipal, bem como em seu site oficial, garantindo transparência e amplo acesso às informações. Projeto de Lei número 72, 2026, do Poder Executivo. Abertura de crédito especial ao orçamento 2026 no valor de R$ 466.518,50. Manduri, 17 de julho de 2026. Ofício número 369 de 2026. Senhor Presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os nobres vereadores, encaminho para apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 72 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual PPA 2026 a 2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2026, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2026 e da outras providências. A presente proposição tem por finalidade promover as adequações orçamentárias necessárias para viabilizar a execução do termo de convênio número 103987/2026, celebrado com o Governo do Estado de São Paulo, destinado à construção de uma pista de skate. O projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor total de R$ 466.518,50, sendo R$ 300.000 provenientes de recursos estaduais, mediante excesso de arrecadação decorrente do convênio firmado, e R$ 166.518,50, correspondente à contrapartida do município,
assegurada por meio de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme demonstrado no projeto. A implantação da pista de skate representa um importante investimento em infraestrutura esportiva e de lazer, ampliando os espaços públicos destinados à prática esportiva, à conveniência comunitária e ao desenvolvimento de atividades voltadas à juventude e à população em geral. Além de incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, o empreendimento contribuirá para a valorização dos espaços públicos e para o fortalecimento das políticas municipais de esporte e lazer. Ressalta-se que a execução do convênio está condicionada à correspondente autorização legislativa para a abertura do crédito orçamentário, tornando indispensável a aprovação da presente matéria para que o município possa cumprir os prazos estabelecidos no instrumento de convênio e dar início ao processo de licitação e execução da obra. Diante da relevância da proposta e do interesse público envolvido, solicito a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação desta Casa Legislativa, contando, se possível, com sua tramitação em regime de urgência, a fim de possibilitar a tempestiva execução do convênio e a concretização desse importante investimento em benefício da população de Manduri. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, Prefeito. Projeto de Lei número 72 de 2026. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026 a 2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2 e 3, relativos às metas e aos programas governamentais do PPA, Plano Plurianual, para os exercícios 2026 a 2029, Lei Municipal número 2597, de 25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5 e 6 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei, anexos 2, 3, 5 e 6, e posterior alteração e inclusão de metas e valores, conforme Lei Municipal número 2638 de 2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento Programa do Exercício de 2026, Lei Municipal número 2639 de 2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 2 do artigo 41 da Lei número 4.320 de 64, crédito adicional especial no valor de R$ 466.518,50, das seguintes dotações orçamentárias: especial, órgão, Poder Executivo, Unidade Orçamentária, Departamento de Turismo e Esporte, Unidade Executora, Esporte e Lazer, Função Programática, Pista de Skate, Convênio 103987/2026, Classificação Econômica, Obras e Instalações, Fonte de Recurso, Tesouro, Ficha, valor R$ 166.518,50,
Classificação econômica, obras e instalações, fonte de recurso estadual, ficha, valor R$300 mil, total R$466.518,50. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial, aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$300 mil, nos termos do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43, combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64. Termo de convênio número 103987/2026. Construção de pista de skate, R$300 mil. Artigo 4º. Para a cobertura do crédito adicional especial, aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso provenientes de anulação, no valor de R$ 166.518,50, nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 64. Anulação. Órgão. Poder Executivo. Unidade Orçamentária. Departamento de Obras e Serviços Urbanos. Unidade Executora. Obras. Função Programática. Construção do velório. Classificação Econômica. Obras e instalações. Fonte de recurso. Tesouro. Ficha 314. Valor R$ 103.517. Anulação. Órgão. Poder Executivo. Unidade Orçamentária. Departamento de Transporte e Fiscalização. Unidade Executora, Trânsito e Fiscalização. Função Programática, Manutenção do Trânsito e Fiscalização. Classificação Econômica, Vencimentos e Vantagens Fixas. Fonte de recurso, Tesouro. Ficha, valor R$ 30 mil. Classificação Econômica, Auxílio Alimentação. Fonte de recurso, Tesouro. Ficha, valor R$ 32.948,50. Total R$ 166.518,50. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, 17 de julho de 2026. Paulo Roberto Martins, prefeito. Os apensos e demais documentos referentes ao presente projeto estarão disponíveis para consultas no site oficial e na Secretaria da Câmara Municipal de Manduri. Projeto de Lei número 73, 2026, do Poder Executivo. Abertura de crédito especial orçamento 2026 no valor de R$ 2.039.086,84. Ofício número 370/2026. Senhor Presidente, encaminho a elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal projeto de lei número 73 de 2026, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao Plano Plurianual, PPA 2026/2029, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO para 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2026 e da outras providências. O projeto de lei em análise trata da abertura de crédito especial no valor de R$ 2.039.086,84, referente à obra de ampliação e melhorias na cobertura de esgotamento sanitário, implantação de estação compacta de tratamento de esgoto sanitário no distrito de São Berto, no município de Manduri. A presente proposição tem por finalidade promover as adequações orçamentárias necessárias à execução do convênio celebrado entre o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, Prefeitura Municipal de Manduri e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Manduri, SAIMAN, destinado à realização das obras de ampliação e melhorias na cobertura de esgotamento sanitário, mediante a implantação de uma estação compacta de tratamento de esgoto sanitário no distrito de São Berto.
O investimento total previsto é de R$ 2.039.086,84, sendo composto por R$ 926.394,46, provenientes de recursos do FEIDRO, mediante a excesso da arrecadação decorrente do convênio firmado. R$ 1.112.692,38, correspondente à contrapartida municipal, viabilizada por meio de repasse financeiro da SAIMAN, mediante anulação orçamentária conforme demonstrativo no projeto de lei. A implantação da nova estação compacta de tratamento de esgoto representa um importante avanço para o distrito de São Berto, proporcionando a ampliação da cobertura do serviço de esgotamento sanitário, a melhoria da qualidade ambiental, a preservação dos recursos hídricos e melhores condições de saúde pública para a população local, além de atender às exigências dos órgãos ambientais e às diretrizes do saneamento básico. Considerando que a execução do convênio depende da correspondente autorização legislativa para a abertura do crédito orçamentário, torna-se imprescindível a aprovação da presente matéria, possibilitando o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo órgão financiador e o incentivo das obras. Início das obras. Diante da relevância da proposta e do elevado interesse público envolvido, solicito a Vossa Excelência que o presente projeto de lei seja submetido à apreciação dos nobres vereadores, contando, se possível, com sua tramitação em regime de urgência e prioritária votação, a fim de garantir a tempestiva execução do convênio e a efetivação desse importante investimento em infraestrutura de saneamento para o município de Manduri. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Paulo Roberto Martins, prefeito. Projeto de Lei número 73/2026. Dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2026/2029, LDO para 2026, abertura de crédito especial ao orçamento de 2026 e da outras providências. O prefeito do município de Manduri, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Manduri aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2º e 3º relativos às metas e aos programas governamentais do PPA, Plano Plurianual, para os exercícios 2026/2029, Lei Municipal número 2597/25, de 10 de junho de 2025, e os anexos 5º e 6º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, Lei Municipal número 2596, de 10 de junho de 2025, os seguintes programas governamentais, projetos e atividades incluídas por esta lei: anexo 2º, 3º, 5º e 6º, e posterior alteração e inclusão de metas e valores conforme a Lei Municipal número 2638/2025, de 17 de novembro de 2025, que fazem parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento o programa do exercício de 2026, Lei Municipal número 2639/2025, de 26 de novembro de 2025, nos termos do inciso 2º do artigo 41 da Lei 4.320/64, crédito adicional especial no valor de R$ 2.039.086,84, das seguintes dotações orçamentárias. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de excesso de arrecadação, no valor de R$ 926.394,46, nos termos do inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43,
combinado com o parágrafo 3º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 4º. Para a cobertura de crédito adicional especial, aberto pelos artigos anteriores, será utilizado o recurso proveniente de anulação, no valor de R$ 1.112.692,38, nos termos do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Manduri, 17 de julho de 2026, Paulo Roberto Martins, prefeito. Informa-se à população que os apensos e demais documentos relativos à matéria encontram-se devidamente disponíveis para consulta na Secretaria da Câmara Municipal, bem como em seu site oficial, garantindo transparência e amplo acesso às informações. Declaro que todos os projetos lidos encontram-se à disposição dos senhores vereadores e de toda a população na Secretaria da Câmara e no site oficial, ficando desde já encaminhadas às comissões competentes para a emissão do parecer no prazo regimental. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei número 62 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre o crédito suplementar ao orçamento 2026 no valor de R$ 470 mil. Parecer 6969 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 062 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026 no valor de R$ 470 mil. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 062 de 2026. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. O projeto de lei número 62 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei número 63 de 2026 do Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito especial ao orçamento 2026
no valor de R$ 200.003,28. Parecer 70 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 63 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2026 no valor de R$ 200.003,28. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 63 de 2026. Na redação final deverá ser suprimido a palavra suplementação constante do quadro do artigo 2º, devendo constar apenas total. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026, Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Parecer 64 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 63 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2026 no valor de R$ 200.003,28, na seguinte conformidade: R$ 200.003,28, manutenção, ensino fundamental, equipamento e material permanente. Para a cobertura do crédito adicional especial será utilizado o seguinte recurso: excesso de arrecadação, R$ 200.003,28, termos de compromisso PAINISP. A proposta em questão foi lida na 8ª sessão extraordinária de 2026, realizada em 13 de julho de 2026. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 63 de 2026. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordo os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, presidente. Leandro Francisco Sampaio, secretário. Coloco o projeto em discussão. Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas vereadores. Boa tarde, senhor presidente, funcionários da casa, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, só para fazer um destaque nesse projeto de lei, número 63, esse recurso, R$200 mil, 203, né? Tem uma curiosidade sobre ele. A gente tinha ido para São Paulo, acho que eu, o Thiago, o Emílio, não lembro se a Marcelina estava junto, acho que não recordo. E ali no posto, como é que é o nome daquele posto ali? O Rodoserve. Eu reconheci a deputada Dani Alonso. Eu vi ela lá, falei, nossa, aquela ali é a deputada Dani Alonso. Aí eu chamei ela para conversar. Falei, você é a deputada, tal? Ela, sou a deputada, tô precisando de alguém lá em Manduri para trabalhar para mim e tal. E esse foi o primeiro recurso que a gente conseguiu, né, Thiago? E o último que a gente está conseguindo, que está passando pela Câmara, mas o primeiro recurso que a gente conseguiu aí trazer para o município foi esses R$200 mil aí. Vai vir em boa hora, né? A gente espera que
que seja alocado todo esse material de cozinha na cozinha piloto e em objetos da cozinha. E é isso aí, senhor presidente. Reconheci ela, eu já conheci ela pelas redes sociais, acompanhava ela, reconheci ela lá, chamei para conversar e acabou dando certo. A gente conseguiu esses R$ 200.000 aí. Obrigado, senhor presidente. Coloco em votação. O projeto de lei número 63 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei número 65/2026 do Poder Executivo. Dispõe sobre o crédito suplementar ao orçamento 2026 no valor de R$ 855.500. Parecer 71 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 065 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026 no valor de R$ 855.500. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 065 de 2026. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá, para aprovação, de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. O projeto de lei número 65 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei número 66/2026 do Poder Executivo. Dispõe sobre o crédito suplementar ao orçamento 2026 no valor de R$ 320.000. Parecer 72 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 66 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026 no valor de R$ 320.000. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 66/2026. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária,
A autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros, Edivaldo Pellegrini, presidente, Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Parecer 66 da Comissão de Finanças e Orçamentos. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 66 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2026 no valor de R$ 320 mil, na seguinte conformidade: R$ 150 mil, transporte escolar, material de consumo; R$ 170 mil, transporte escolar, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. Para a cobertura dos créditos adicionais suplementares serão utilizados os seguintes recursos: anulação, R$ 150 mil, transporte escolar, material de consumo; R$ 170 mil, transporte escolar, outros serviços de pessoa jurídica. A proposição em questão foi lida na 8ª sessão extraordinária de 2026, realizada em 13 de julho de 2026. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Finanças e Orçamentos, onde foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do Regimento Interno. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 66 de 2026. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026. Juliano Gabriel Venturelli, relator. Concordo os demais membros. Cícero Aparecido de Barros, presidente. Leandro Francisco Sampaio, secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. O projeto da lei número 66 foi aprovado por unanimidade. Solicita ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto da lei número 68 de 2026 do Poder Executivo. Dispõe sobre o crédito especial orçamento 2026 no valor de R$ 825.197,01. Parecer 73 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 068 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2026 no valor de R$ 825.197,01. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do Regimento Interno desta Casa. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 068 de 2026. Na redação final, deverá ser suprimido a palavra suplementação, constante do quadro do artigo 2º, devendo constar apenas total. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá
para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026. Emílio da Silva Blasio, relator. Concorda os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. O projeto de lei número 68 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei número 69 de 2026 do Poder Executivo. Dispõe sobre o crédito especial orçamento 2026 no valor de R$ 312.736. Parecer 74 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 69 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que objetiva abrir crédito adicional especial ao orçamento de 2026 no valor de R$ 312.736. A proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação para análise de seus aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos pelo artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta Casa. Assim, no que se diz respeito aos aspectos que cumpre esta comissão analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei número 69 de 2026. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para abertura de crédito adicional especial dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026, Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros, Edivaldo Pellegrini, presidente, Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Tem.
Coloco em votação. O projeto de lei número 69 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei complementar número 10/2026 do Poder Executivo. Dispõe sobre a alteração dos anexos 5º da Lei Complementar número 2613/2025. Parecer 75 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 010 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração do anexo 5 da Lei Complementar número 2613 de 2025, para alteração dos padrões de vencimento dos cargos de advogado e contador, junto ao quadro de pessoal da SAIMAN. A proposta em questão foi lida na 8ª Sessão Extraordinária de 2026, realizada em 13 de julho de 2026. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10, inciso 1. Segundo o artigo 44, inciso 1, da Lei Orgânica do Município, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, bem como a fixação da remuneração correspondente. A alteração dos padrões de vencimentos que, pelo princípio da simetria, aplica-se ao prefeito, também está prevista na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo reenquadrar/alterar o padrão de vencimentos dos cargos de advogado e contador. É certo que a alteração/reenquadramento de cargos constitui inequívoca formulação de política geral, questão a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamo-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 010 de 2026. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 16 de julho de 2026. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordam os demais membros. Edivaldo Pellegrini, presidente. Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação.
projeto de lei complementar número 11 foi aprovado por unanimidade. Desculpa, projeto número 10. Solicita ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Registrando-se que as demais comissões competentes manifestaram-se igualmente de forma favorável ao projeto de lei complementar número 11, 2026, do Poder Executivo. Altere a redação do caput do artigo 4º da Lei Complementar número 2151, 2019. Parecer 76 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 11 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 2151 de 2019, Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares. A proposta em questão foi lida na 8ª Sessão Extraordinária de 2026, realizada em 13 de julho de 2026. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10º. Denota-se que o projeto visa alterar o número de membros titulares de 9 para 18. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do município de Manduri. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 11 de 2026. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável de maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. É o nosso parecer, sala das comissões, em 16 de julho de 2026. Emílio da Silva Blasio, relator. Concordo os demais membros, Edivaldo Pellegrini, presidente, Sérgio Renato Messias Bright, secretário. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. O projeto de lei complementar número 11 foi aprovado por unanimidade. Nada mais a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada esta sessão extraordinária. Boa tarde a todos.